Bom dia, Evas. A nossa convidada de hoje é a Alessandra. Ela é advogada há 22 anos, mestranda, e ela vai conversar hoje com vocês um assunto assim muito importante que normalmente nós mulheres temos vergonha de falar, temos medo de comunicar para as outras pessoas sobre violência doméstica. Fale aí um pouquinho sobre você, como que você chegou a escolher a advocacia nessa trajetória. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Alessandra Bravo, eu sou advogada condominialista, especificamente só sobre condomínios há 22 anos. Sou mãe de uma menina, e hoje não mais menina, já tem 22 anos também, e de 2 gatas escaminhas, né? A área da advocacia foi porque sempre essa questão de impunidade, questões erradas desde pequena nunca gostei, e a área de condomínios apareceu na minha vida por acaso. Começando como síndica, que eu fui síndica durante 12 anos, e aí me apaixonei pela área e estou nela até os dias de hoje. E aí é curiosidade minha, gente, o que, assim, é específico essa parte? Tem uma especialização para ser advogada de condomínios ou não? Tá, quando eu comecei lá atrás, não. Hoje nós já temos pós-graduação específica, mas naquela época não. Naquela época era o dia a dia mesmo. Então, a bagagem de síndico que traz mesmo o dia a dia e o conflito entre a prática e a teoria, até você conseguir colocar, e graças a Deus hoje já tem muitos cursos, está diferente, mas antes não, antes era o dia a dia. E você cuida de vários condomínios? Hoje eu tenho mais de 100 condomínios, tá? Só aqui na região ou espalhado? Como tem fora do estado também, tá? Mas tem aqui na região de Campinas, toda a RMC, e também tem na capital e em outros estados. Legal. Advogada de condomínio é colocar para pagar os incêndios entre a parte da administração com os moradores. A função nossa hoje ela é mais de prevenção e não de trazer litígio, que é o que a gente chama de processos judiciais. Ela previne. Processo é em último caso. Porque ali é o sonho das pessoas. Eu não posso chegar e ficar impondo questões que por vezes servem para um condomínio, não serve para outro e assim vai. É bem na conversa mesmo, é como se fosse uma conciliação. Sim, tanto que eu fiz especialização em mediação, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, para poder estar trazendo a parte de mediação condominial dentro dos condomínios. Então você tem várias questões, a questão de direito sistêmico, e vai trabalhando para poder estar auxiliando o dia a dia. Síndico, moradores, administradores, fornecedores, funcionários e por aí vai. E nessa trajetória você dá palestra, você faz bastante coisa aí pelo Brasil afora. Esse assunto da parte de violência doméstica, tudo, como que você vê aí nessa trajetória? Porque a gente como mulher já evoluiu muito. A gente já avançou bastante, em várias áreas a gente conseguiu conquistar aí o nosso lugar. Mas como que você ainda observa essa questão da violência da mulher? Tanto física, né, gente? Mas tem outros tipos de violência que ela vai falar aqui hoje para vocês também. Bom, já vamos começar então desmistificando algumas lendas urbanas. A mulher não evoluiu tanto assim, tá? É o que nos foi permitido. Algumas áreas onde nós não entramos, não podemos adentrar, e quando adentramos, é na minha área mesmo de condomínios. Mulheres palestrantes estão começando agora e são poucas. E mesmo assim não são convidadas para tudo, né? Que é uma área específica, mas que tem síndicas e síndicos também, porque tem essa negligência na questão de não poder participar. E algumas outras áreas também são ainda dominadas totalmente pela questão masculina, tá? A questão da violência doméstica também ela não é muito vista com bons olhos, porque predomina mais, na maior parte, a questão masculina. Palestrantes masculinos, professores, na parte de todos masculinos, então não são todos que aceitam. Eu estava agora, no final de semana passada, recentemente no Sul, a qual eu fui palestrar sobre violência doméstica. E eu não pude palestrar da forma que eu gostaria, até porque o público que estava me assistindo, muitos eram homens, tudo que fala eles já ficam olhando de uma forma não muito agradável pelo olhar, e atrás de mim tinha mais 2 palestrantes homens, e o apresentador também. Então, essa parte que eu acho assim tão importante a gente ter o Eva.
E é legal o que as meninas trazem para mim da questão de ser realmente um empreendedorismo voltado só para a mulher. O que acontece? O que eu mais escuto delas, Alessandra, a gente se sente segura aqui, porque não tem homens. Porque aqui a gente pode falar das nossas dores, dos nossos sofrimentos, sem que a gente seja julgada. Porque quando a gente está no meio de homens, é o que você falou, você não conseguiu fazer aquilo que você queria, do jeito que você queria, pelo julgamento, pela pressão, às vezes, de quem vinha ali depois de você. Então, mulherada que tá me assistindo aí no Pod Eva, vocês podem tudo sim. É uma construção, é aos poucos, mas a gente pode estar aonde a gente quiser. Basta a gente querer e ir se desenvolvendo para isso. Mas nessa trajetória você vai encontrar muitas barreiras. Então, chame a gente aqui, né? A Alessandra também é super acessível e a gente vai conversando e vai construindo e desmistificando aos poucos. Apesar de a gente não ser aceita ainda, a gente aos poucos vai construindo o nosso lugar e o nosso lugar de direito também, né? Eu falo que o Eva, o nome dele é porque sempre vai ter uma de nós para abrir porta para as outras. No sentido do Eva mesmo, do Adão e Eva. E é isso, porque a primeira que se rebelou lá para usar o sutiã, teve que ter a primeira, gente. Tem a primeira que foi presidente, sempre vai ter a primeira. Então, aos poucos a gente vai conquistando aí o nosso lugar. Mas e a violência? Fala pra mim, quais são os 5 tipos? Bom, a violência doméstica, ela existe no nosso país dentro do Código de Penal, tá? E aí o que acontece? Antes, todas as violências eram tratadas de forma igual. Quando veio a Lei Maria da Penha, que aí trouxe a violência doméstica especificamente para mulheres. E aí nós temos 5 tipos, né, considerados de violência. A primeira delas, a gente coloca a violência moral, que é aquela que a vítima, ela é totalmente na questão dela, como ela se vê ao mundo, como as outras pessoas a veem, que aí são 3 tipos de crime. Que um é a calúnia, quando você coloca que ela comete ato criminal, como um roubo, furto, ou apropria-se de alguma coisa. A de difamação, quando você destrói a pessoa perante a coletividade. Não é uma pessoa confiável, não é uma mulher que deve ser bem vista, é uma mulher que não se tem muita confiança, e também a questão da injúria. Depois nós temos a questão também da violência sexual, que essa é das mais diversas formas, desde a que a mulher não consiga ter relação da forma que ela quer, seja imposta, ou com outras pessoas pelo parceiro, ou fazer, mesmo estando casada, que isso é uma coisa que tem até um livro específico que chama Gritos de Eva, tá? Que ele traz a questão da parte da violência doméstica dentro dos lares cristãos. E aí ele mostra a questão como é tratado, às vezes quando a mulher vai procurar auxílio e ela tem um auxílio totalmente distorcido da realidade. Temos também, e hoje, graças a Deus, basta a vítima falar que sofreu violência doméstica sexual para poder ser levada a sério, porque antes precisava também ter, não que o exame de corpo de delito não seja importante para verificar se tem algum vestígio, alguma coisa na vítima, mas a palavra dela hoje conta, antes não. Depois nós temos a questão, sério, gente. É bem complicado, né? Depois nós temos a questão da violência, porque muitas às vezes é cometido pelo marido, e aí que começa a questão, né? Por isso que é uma coisa bem específica e complicada, às vezes, para trabalhar até com a própria mulher, porque na cabeça dela ela é obrigada e nem sempre, nem sempre não, ela nunca é obrigada, ela tem que ser algo consensual, porque um ato tem que ser feito o quê? Para ambas as partes, e não somente por uma. Não estamos mais na época de procriação, né? Nós somos vacas leiteiras, vamos assim dizer. Depois nós temos a questão da patrimonial. A patrimonial, aí ela já abrange muitas questões. Desde aquela mulher que trabalha e ela tem que dar todo o salário dela para o marido e não fica com nada. Ela não tem direito a ter a parte de intimidade dela, no caso dela com ela mesma, a questão dela poder fazer uma unha, um cabelo, ou a parte feminina dela. Ou aqueles também que destroem, sabe, por exemplo, que a mulher coleciona sapatos, é o hobby dela. Vai e destrói toda a parte
vende bijuteria, joias, bolsas, e tem as questões de imóveis, que porventura casa e não coloca o nome, ou também não casa e compra-se tudo até com o dinheiro dela, não coloca nome, e aí até para comprovar, por vezes não consegue. Tivemos um caso emblemático há um tempo atrás, de um jogador que tudo que ele comprou colocou no nome da mãe, e por estar em outro país, pela cultura lá também ela teve uma dificuldade, né? Mas não vamos entrar muito nessa questão. Mas na prática tem casais que não se casam também, moram junto ou nem contraem união estável para não ter que dividir os bens. Ou também a questão do nome da mulher vai para o Serasa, ela não fica sem nome, sem nada, tem questões financeiras, porque tudo ele faz o quê? Ele coloca tudo no nome dela. Não consegue gerir a empresa, destrói tudo, sai ileso, mas a mulher fica com as dívidas, com os problemas, né? Daí dentro do condomínio, quando proíbe ela de entrar dentro do apartamento que também é dela, o imóvel é dela, ou ela não tem direito a pegar o carro que também é dela, né? Ou destrói o carro que a mulher comprou e por aí vai. Infelizmente é um dos crimes que pouco se fala e às vezes demora para se comprovar, porque é feito de uma forma tão maculada, tão perfeita, que acaba não conseguindo por vezes. Eu acho que por vezes também a mulher nem sabe que ela tá sofrendo isso. Não é? Acho que ela demora para perceber que o homem tá usando o nome dela, ou que ela tá trabalhando e o homem tá usando todo o dinheiro dela. Tem aquela também que tem a questão que ela dá e não entende. Assina sem querer saber o que é. Não, foi meu marido que deu. Marido é uma coisa, sócio, porque casamento é uma sociedade. E você é sócio do seu marido. Tudo que você adquire, sociedade é outra. Ambos têm direitos iguais. Não é um mais, um menos. Então você tem que também saber o que está sendo feito. Não é simplesmente assinar porque o meu marido pediu, o meu marido mandou, que é o que eu muito escuto também. Depois não entende. É o namorado, o companheiro, por aí vai. Depois nós temos a questão da violência psicológica. E essa que por vezes destrói totalmente uma mulher, chegando às vezes até no suicídio, ou ela fica num estado, bem dizer que a gente pode até falar, vegetativo. Ela está ali, mas não está. É humilhação, proibição de usar determinados tipos de roupa, questão dela não poder sair sozinha, ser proibida às vezes de ter contato com parentes, ela simplesmente não existe mais a família, é só o agressor. Não tem mais, até os filhos, ela não tem poder de falar, meu filho poderia fazer, até estava ouvindo nas outras, né, um judô, um balé, não, é o que ele quer. Não poder ela ter direito à feminilidade dela, não fazer nada. E ela é sempre considerada, e aquilo começa a entrar como se fosse na mente dela, porque você casa com uma pessoa, né, 99% que você ama. A pessoa que está ali para te auxiliar, te proteger, estar com você. E ela, de repente, começa a te tratar de uma forma como se você fosse um nada. Você é menos que um objeto. E normalmente você percebe que esse processo demora para acontecer? Vive um mar de rosas e depois é o chamado ciclo de lua de mel. Quando ele ondula. É uma hora te dá carinho, amor, depois ele te maltrata. Então você vai criando como se fosse uma dependência, como se fosse a síndrome de Estocolmo que a pessoa, quando ela fica sequestrada, ela tem depois do sequestrador. Fica até uma dependência. E por vezes é isso que é complicado. A mulher não entende que ela está nesse ciclo e ela aceita. E ela entende que aquilo ali ela não vai ter vida, ela não vai poder fazer nada, e se ela se separar ou largar, ela não vai ter mais vida, nunca ninguém vai querer mais ter nada com ela não é uma mulher específica para ter um relacionamento. Ela nasceu, e por vezes, às vezes, ela viu isso do pai, com a mãe, ela vive isso agora na casa dela, e os filhos dela crescendo, porventura, pode vir também a ser agressores ou vítimas. A filha, porque entende que aquilo ali é um comportamento padrão.
Gente, eu escutei uma história esses dias, eu não fui a fundo para investigar nada, mas é uma cidadezinha pequena e onde a tradição é que a primeira relação da menina é com o pai. Eu não sei se você... me contaram, eu não lembro se... A Bíblia tem alguns pontos que era assim. Aí entra na questão que eu falei da parte de, infelizmente, muitas mulheres sofrem violência doméstica e a própria religião acoberta. E eu fiquei chocada. Eu nem lembro quem me contou. Eu falei, gente, e aí estão trabalhando essa parte, né? Veio gente de fora para trabalhar com as crianças na escola para falar que isso não é normal, que isso não é aceitável e tá trabalhando com essas crianças. Mas pensa como a sociedade, de uma forma que vai fazendo como se fosse uma trama ali, parece corriqueiro. Parece que é aquilo, e a criança vive aquilo, a mãe já viveu aquilo, e acaba virando uma coisa que é real para aquela pessoa. Padrão. Como que você, como advogada, as mulheres, elas chegam até você para pedir orientação, tudo, ou já chega na hora que já tá, tipo, não tem mais o que fazer, e você acaba entrando só nessa parte assim, não, vamos só resolver aqui? Bom, como advogada condominialista, a questão da violência doméstica, quando chega até mim, é normalmente a quinta, que é a violência física, né? Que é o quê? Aqui, normalmente as pessoas entendem que isso só que é violência, e nós temos essas 4 antes também, que infelizmente acontecem, mas são pouco faladas, que é a questão de empurrões, beliscões, tapas, espancamento, quebra de membros, e até chegar ao que a gente chama de feminicídio, que é a morte. E normalmente nos condomínios isso aparece muito. Durante a pandemia isso se agravou. Hoje nós temos uma lei estadual, aqui do estado de São Paulo, que fala que a violência dentro dos condomínios, os síndicos são obrigados a denunciar, que antes nós não tínhamos. Ela foi instituída em setembro de 2020, tá? Só que ela é uma lei que muitos, por questão da questão do machismo, normalmente falam que não se deve ser feita porque coitado do síndico que tem que fazer denúncia. O que eu quero frisar é que não é só o síndico, a síndica também, assim como qualquer morador, como qualquer pessoa que presencie, afinal a gente poderia ser você, poderia ser um parente seu, poderia ser sua mãe, sua irmã, sua filha, sua tia, uma amiga, né? Você não vai querer que sofra violência doméstica. Então tem que sim, qualquer pessoa tem que denunciar. E dentro dos condomínios nós temos essa lei já que obriga quando o ato está ocorrendo ou se tiver indícios posterior a isso. Tem até 24 horas para estar fazendo a denúncia. Agora, as mulheres, quando elas chegam até mim, ou síndico ou síndicas, é através realmente das palestras, lives, e tá trazendo mais esse tema. E concordo contigo, isso deveria ser algo que deveria ser tratado na escola, desde pequeno, e não se fala. Falar de violência doméstica é mexer o quê? Na caixa de Pandora. Muitas não gostam de ouvir, muitas não entendem, muitas não escutam e muitas, assim, não aceitam e já estão vivendo violência. A mais difícil da pessoa perceber que ela está passando por isso é a patrimonial ou não? Ou a psicológica? Na verdade, até a física às vezes é difícil para a mulher entender, porque tem mulher que fala que... Eu tive um caso de um síndico até que me relatou, a menina foi espancada mesmo, quando chegou a polícia, perguntou o que tinha acontecido, ela falou que ela mereceu. Então, é uma coisa assim, mexe realmente no psicológico como um todo. É como um todo. É como uma dependência, como se fosse um tóxico mesmo. A pessoa fica naquilo e ela não sabe o que fazer. E as que tentam se libertar acham que não tem o que fazer depois. E tem. Tá? Tem sim. Tem algum programa que ajude elas depois? Nós temos programas tanto do governo quanto até no município. Aqui em Campinas, por exemplo, nós estamos falando, sim. Até a OAB tem a questão da Comissão da Mulher, da Violência Doméstica, que dá esse amparo também, para poder colocar ela em casas de custódia assim, específica, que não pode saber onde é que estão, para poder estar auxiliando, reintegrando na sociedade novamente, questão de psicológica, questão também da parte de toda uma interação.
é necessário, né? Alguns municípios já têm a patrulha da Maria da Penha, que auxilia, elas vão estar verificando das que tiveram indícios ou já está no programa, mas o problema maior é falta de denúncia, porque por vezes a mulher não denuncia porque ela não sabe que ela está sofrendo violência, por incrível que pareça, tá? E às vezes a violência não acontece só na mulher, às vezes ela acontece com os filhos ou com o animal de estimação, ou até com os pais idosos. Então é um ciclo. E a denúncia tem algum canal para quem está assistindo a gente, tipo algum número que ela pode ligar ou é direto na polícia? Está cometendo um ato no momento, 190. Tem 180 também, e se for posterior a isso, 193. Aí eles vão investigar esse daí. O 190 a polícia vem na hora. Sim. Teoricamente, né? Quando acontece assim, num condomínio, por exemplo, a gente sempre solicita não o síndico ligar, mas os moradores também. Então, como começa a vir muita ligação, mas a violência doméstica propriamente dita, a gente tem o município, a polícia mesmo do município também já está amparada para isso. Eu posso também estar ligando para, que seria 193, se eu não me engano, para poder estar, ou 196, né, aqui no município de Campinas, para poder estar chamando, estar auxiliando também nesse sentido. Uhum. E aí, depois que ela faz todo esse processo, né, caiu em si o que está acontecendo, teve a denúncia, a parte do governo vai amparar ela para que ela saia desse lar, porque eu acho que o que mais pega às vezes na mulher, para ela se desvencilhar também desse agressor, é o fato da parte financeira, que a gente vê muito aqui dentro do grupo, porque se ela não tem uma independência financeira, ela fica ali às vezes presa com o agressor, porque ela fala, para onde eu vou levar minhas crianças? Minha família não é daqui. Então, a gente tem muito caso, né, que chega assim no privado pra gente, e a gente tenta sempre ajudar da melhor forma, mas tem algum caminho que você fala, segue por esse meio que vai ser uma forma ali de você conseguir encontrar uma forma de ir sozinha depois dali? Que ela fez a denúncia. Então, pra onde eu vou depois, né? Não tenho família, o que eu vou fazer? O que eu vou procurar? Tem uma passagem na Bíblia que fala, eu não lembro especificamente o termo, né, escrito, mas Deus não deixa nem um passarinho com fome, ele não vai deixar um filho, que é a sua imagem e semelhança. Quando você procura ajuda, você encontra. Uhum. Né? A questão, muitas mulheres também, é aquela questão, tem que também entender conforto. Não eu vivo com ele, ele me bate, ele me espanca, ele me humilha, mas ele dá tudo que meus filhos precisam. Seus filhos precisam de amor e carinho, respeito, e vir ter um caráter que está sendo formado através de um homem que possa dar exemplo. Olha, gente, isso daí olha, escuta essa frase. É tudo na vida. Quem pensa, fala isso, porque se fosse, eu já falaria, não, quanto mais dinheiro eu quero mais. Uhum. Então, a questão tem programas específicos para estar auxiliando. Se a minha família mora longe, então por que não volta também, né, para a família? Ou qual é o problema, qual é o impedimento? Isso também tem que ser analisado, mas tem programas que auxiliam também. O problema é que tem muitas mulheres, por exemplo, que elas nem estudaram porque sofreu a violência, nesse caso, psicológica, foi até proibida de estudar, direito de ir e vir. Então, a questão de indenização por parte desse homem, questão de pensão alimentícia também, ela não vai ficar desamparada. Tem a parte também do advogado para poder estar auxiliando do próprio Estado, e tem voluntárias que fazem isso, né? Eu sou uma delas, quando chego no escritório. Então, não tem por que não ir atrás para poder estar pedindo ajuda. E assim, quando você realmente quer sair do ciclo, você sai, você tem auxílio. O problema são as recaídas, e aí tem outra questão também. Eu amo, eu não quero que ele continue fazendo isso comigo, mas eu quero ficar com ele. Mas se você ficar com ele da forma que ele está, ele vai continuar. E alguns homens, nós temos programas já específicos, tá? De direito sistêmico, para fazer essa parte de constelação, que alguns entendem que eles têm um problema e precisa ser tratado, e consegue não mais
como se dizer, não fazer mais, né? Teria Não fazer o mal. Mas muitos não entendem que tem um problema. E começa, às vezes, com um xingamento, ou com uma palavra errada, com um tapa na mão, como se fosse uma criança, com um olhar mais ríspido, com mandar calar a boca na frente dos outros e por aí vai. E a coisa vai aumentando, né? Quando a mulher não se posiciona, é como se ele fosse... Gente, é igual uma criança. Ele vai testando os limites. Se você vai deixando passar, chega uma hora que, né? Na verdade, às vezes também a mulher tenta se posicionar e é aí que ele corta. Daí chega na agressão física propriamente dita, ou outro tipo de agressão que sabe que vai mexer com ela. Psicológica. E aí entra, às vezes, na criança, nos pais, no animal de estimação. Gente, é um assunto, é pesado, mas eu acho de extrema importância a gente falar sobre e ter essa abertura aqui, porque aí cada um que tá assistindo aí, às vezes vai pensar numa amiga, vai pensar, nossa, o marido da fulana faz isso, e tenha também a questão de você ir conversar com outra pessoa. Se você tá passando por isso, não se sinta sozinha, totalmente desamparada. Você tanto pode se abrir com uma amiga, com um familiar, ou procurar auxílio, você viu que tem no OAB também, procure ajuda. Não fique aí do outro lado sozinha, sem achar uma solução, porque às vezes sozinha é mais difícil também de você enxergar ali uma abertura, uma brecha ali no fim do túnel. Você fica vivendo aquele ciclo e acha que não tem nada de diferente que você possa fazer. O problema é que a mulher tem vergonha. As que entendem até o que está acontecendo, mas não saem, né, por questão de dependência econômica, embora isso não seja o maior agravante, porque tem como resolver, mas além da vergonha, é aquela coisa, como a sociedade vai me ver, como se ela tivesse alguma coisa, aquela letra escarlate, né, que ficava no rosto da mulher. Não, ela é uma vítima, ela tem que entender que ela é uma vítima, que ela vivia com uma pessoa que não tem equilíbrio emocional, psicológico, não tem nada, e ele precisa tratar de uma forma que, como eu disse, é menos com objeto. E ninguém nasceu para ser isso. A gente está falando muito da questão da mulher, mas lembrando também que nós temos a mulher trans, né, que também sofre isso. Então tem essa questão que precisa ser analisada também. E porventura, às vezes, a gente tem também uma resistência até das delegacias de fazerem boletim de ocorrência. Olha... não é fácil, gente. E nesse processo que você foi trazendo essa parte para sua especialização também, como que foi para você começar a abordar esse assunto? Tem bastante coisa para estudar ou não? Ainda também a questão da formação também é meio velada? Como que é? Como eu disse, é uma caixa de Pandora, não tem muito... A maioria é mais psicológico mesmo, são livros mais parte de psicologia ou até de terapia. Tem agora com o direito das constelações, né, o direito sistêmico, a questão de mediação, está começando a trabalhar um pouco com isso, mas não temos uma doutrina específica da área do direito mais aprofundada. E muitos vão porque querem, algumas colegas, holofote, mas não entendem realmente o que é a violência. Trabalhando com a violência doméstica em si, eu te falo que para mim algumas coisas foram um pouco complicadas, tá? Aquela questão do ciclo, aquele vício, a mulher aguentar ficar no lugar, não sair, mesmo sabendo que ela pode vir a morrer, ou um filho, ou o animal, ou os pais, porque eu preciso ficar por questão financeira. Passa a roupa, limpa a casa, não tem motivo. Né? Você tem como ter dinheiro. E a questão da violência também, no meu caso, eu fui porque eu sofri violência doméstica. Então eu saí. Então é por isso que eu não entendo que tem mulher que fica. Não existe isso. Eu sou obrigada a ficar. Não é. Mas você sofreu que tipo? Se for confortável falar. 5 tipos de violência eu sofri. E aí, você já tinha sua filha? Sim. Já? Antes dela. Começou com um tapa na minha mão. Como se fosse uma criança. Então, aí eu mesmo, pra mim, pra que eu vou querer que a minha filha viva isso? Eu não quero esse exemplo.
Uhum. Eu não nasci para isso, né? Todas nós, mulheres, nós somos, né? Somos filhas de um rei. Nós somos o quê? Somos princesas. Então, temos que ser tratados como tal. E, na verdade, assim, como eu disse, tem uma sociedade, parte patrimonial, mas o seu marido tem que estar ali, o seu companheiro, o seu namorado, o seu ficante, seja lá o que for. Até seu pai, pode vir, né, sofrer violência, seu tio, seu irmão, que também engloba a violência doméstica, tem que te tratar bem. Uhum. Você tem direito à fala, você tem que ter direito à voz, você tem direito de opinar, você tem direito de expressar o que você sente, sempre, claro, com respeito, não trazendo prejuízo para o outro e para si própria, mas você tem direito à fala. E o que eu vejo de muitas mulheres, fora de casa, desculpa falar, parece uma praga, né? Fala mais com a boca, não sabe se comportar, porque dentro de casa não muito existe. oprimida. Não existe. Ou é extremamente agressiva, ou totalmente apática. Então, ela não conseguir ter voz. Porque meus filhos? Porque... Não, a vida você nasceu sem filhos, né? Até seus filhos vão sair de casa, né? E você vai ficar você. Então, a primeira coisa é você, pessoa, e o que vem junto com você como pessoa. E quando você sofreu agressão, você já era advogada? Ou não? Tava me formando. Tava se formando. Tava me formando. E aí você, vendo às vezes essas coisas na faculdade e... Não se fala sobre essas coisas na faculdade, como eu disse, não tem doutrina específica. Isso é muito velado, não é conversado, como nós falamos até aqui, devia ser tratado até nas escolas. As mulheres incomodam, não gostam de falar sobre o assunto, é difícil mulher que vai, por vezes, às vezes eu termino as palestras, tem mulher que vem conversar comigo no particular, ou no direct, ou vem pedir o celular, ou algumas choram, fala se identificou, ou fica me concordando com a cabeça. Muitas também correm lágrimas e vão escondendo durante, eu vejo, né, isso quando tá palestrando no plenário ali, mas homens é muito raro, muito raro. Até hoje eu tive 2 só que vieram agradecer, falar, e um que confessou que a mãe dele sofreu quando ele era criança, e quando ele pôde, ele tirou a mãe de perto do pai. Então, é complicado. E na sua formação com a sua filha? Porque você passar por isso, você nunca quer que ninguém à sua volta passe por isso. Sim. E como que você preparou ela para o mundo? Você acha que mudou a forma de você educar ela? Foi educada da mesma forma que eu fui educada. A questão é que da parte dela, e isso foi dela, ela é feminista. Total. E aí eu já não gosto do extremo. Né? Eu já prefiro o equilíbrio. Eu vivo no equilíbrio. Mas ela já foi para essa... Mas é dela, e eu não interfiro porque é uma coisa dela. Mas algumas coisas eu tento, né, conversar. Porque chega num extremo às vezes que não precisa. No meu entendimento. E você acha que você ter sofrido, vamos dizer assim, na pele, te ajuda a ajudar as mulheres? Quando a mulher quer ser ajudada, sim. Porque aí ela tem, até o que uma das falou aqui, a questão do rapport, né? A empatia minha, ela não é baseada em teoria. Então, eu entendo realmente o que a mulher está vivendo. O problema é quando a mulher não quer. Ou ela não entende que ela precisa. Ou ela não deixa nem eu tentar ajudá-la. Para depois ela falar, não, realmente eu não quero. Não, eu quero. Mas tem algumas que tem. Que tem essa barreira. Tem uma barreira aí que você tem que ir por outros lados quando dá. Mas às vezes, porventura, infelizmente, não dá. E além dessa parte que você trata tudo, o que mais que acontece lá no condomínio? Agora vamos para outras áreas. Você tinha comentado comigo que tem agora tá uma parte que estão fazendo a parte dos pets. Sim, dos animais. Bom, a questão de pets dentro do condomínio é um problema, porque eu até fui fazer, né, a pós-graduação em Direito Animalista para poder entender a questão dos animais, porque até os meus colegas não sabem.
E aí entra nesse extremo também. O advogado animalista é igual a feminista, é o extremo. Né? Aí tem que ter o equilíbrio. E a questão dos animais dentro do condomínio é um problema, tanto dentro das unidades quanto os que ficam fora, que são os animais comunitários, que às vezes tem briga, que não deixam alimentar, e aí arruma encrenca, e por aí vai. É um problema. Porque agora todo lugar é pet friendly, né? Tem aquela... E aí, não, o animal pode comer aqui, não pode comer. E aí, acho que ainda não é uma coisa bem estabelecida, né? De questão, assim, da lei. Do que pode, do que não pode? É o que acontece, assim como no direito condominial, nós não temos um código específico, né, que traz todas as leis específicas de condomínio, nós não temos do direito animal. Então, nós temos leis de cada estado, e cada estado é de uma forma. E no estado de São Paulo, as nossas leis até são antigas, tá? De 2008, 2010. Nossa, bastante. Mas ninguém conhece, ninguém sabe. E aí fica esse limbo. Às vezes pega leis de outros estados que não tem nada a ver com a nossa realidade e quer aplicar. E outros nem sabem que tem. Então, é bem complexo. É uma área apaixonante, na verdade, depois que você começa a conhecer. Eu amei. Eu achei que você conseguiu trazer aqui de uma forma, um assunto tão pesado, né? Trazer saída aí para as mulheres, falar que elas podem. E o fato de você abrir com a gente, eu agradeço mesmo, de você abrir o que você viveu, porque eu acho que acaba trazendo para um ponto que fica mais real também para quem está nos assistindo, né? Porque você poderia não contar. Então, fiquei muito grata mesmo por você compartilhar. Embora muitos falam que eu não devo falar. Sério? Da sua área? Sim. Não fale. Mas por que eu não vou falar? Como eu disse, eu não tenho maleta escarlate, né? Não tenho lepra, não tenho que eu preciso, não é nada que eu me orgulhe, muito pelo contrário. E na verdade eu sou vítima. Eu fui, né? Uhum. Eu fui uma vítima. Durante 10 anos eu fui uma vítima. 10 anos é muito tempo. Que acontece também a questão separei, mas depois ia visitar a filha. Quando ia visitar a filha tinha agressão. Até o dia que eu falei, calma. Chega. Só que aí vem a polícia. Aí o seu filho chora que não quer que leve o pai. Só que aí você tem que ter uma estrutura, que é isso que eu não vejo muitas mulheres. Meu filho e eu. Como eu disse, só sobra você depois. E eu tive que tomar a minha posição. Uhum. Não, agora sou eu. E aí, cessou. Se eu não tivesse feito isso, não sei nem se eu estaria aqui. É muito sério. Evas, assunto sério. Compartilha esse podcast com quem você conhece, as mulheres que você conhece, porque vai chegar aí em alguém que está precisando dessa informação, que tem meios. Não fica nesse ciclo. Procure ajuda. E pode chamar a gente, tá? Tô aqui. Vocês sabem que eu sou super aberta aí para ajudar vocês. E se eu não puder ajudar, eu vou chamar quem possa. Tá bom? Vamos pro nosso bate-bola, jogo rápido? Eu adoro essa parte que eu acho muito legal a gente conseguir trazer aí uns insights novos aí pras Evas. O que você seria se você não fosse advogada? Advogada. Não vale, gente. Esse povo não tá querendo sair da área, não. Fala alguma coisa. Eu gosto de festa. Festa? Eu trabalharia com alguma coisa de festa, mas não qualquer tipo de festa. Festas temáticas, que eu faço isso nos meus aniversários, mas como hobby. Gostei. Quem imaginaria uma advogada gosta de festas temáticas? Adorei. Daqui 5 anos, como que você se imagina? Quase indo já para aposentadoria. E você se programou para isso? Sim. Na verdade, eu quero com 50 parar. Para poder aí ver os netos, né? Poder cuidar deles e aí tá tranquilo. Tá vendo, gente? Dica importante é esse programa, hein? O que é sucesso para você? Felicidade. Felicidade vem antes do sucesso. Gostei. Definição top, né, Rafa? Gostei. Deixa aí uma frase, uma inspiração para as Evas que estão assistindo a gente. O que você falaria aí para quem tá vendo a gente? Oportunidade tem em todas as áreas, só que precisa se preparar para isso.
Então, escolha o que você quer para você e se prepare, que a oportunidade aparece, agarre, e independente da sua religião ou do tipo que você se classifica, né, como homem, mulher, ou seja lá, você tem direito a fazer aquilo que você quiser, quando você quer, desde que você não prejudique o próximo. Ale, eu vi que você traz muita questão da religiosidade, né, de Deus. Às vezes eu não abro muito aqui, eu sou muito temente a Deus, eu gosto, assim, muito de como ele conduz a minha vida, vamos dizer, tudo que eu sou hoje foi preparação dele, até o que a gente passa de ruim ou de bom, faz a gente ser ponto de transformação na vida do outro. Você acha que depois, assim, que você ficou mais próxima dele? Na verdade não, na verdade eu ia ser freira, tá? Eu sou católica, apostólica romana, praticante. Participei de todos os sacramentos, eu só não recebi um, que é a da ordenamento, e só ele, porque naquela época, como eu disse, quando eu tive esse problema, 20 e poucos anos atrás, não tinha tantas pessoas para poder auxiliar, não tinha a informação, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinham pessoas que realmente estavam ali para querer te ajudar. Então, o que eu tive foi a religiosidade. Mas, da minha parte, eu tive realmente um padre que me auxiliou. Que é, como eu te disse, no livro até traz de todas as religiões, principalmente, infelizmente, muitas evangélicas até, e a questões muçulmanas, que traz essa coisa da mulher como se ela fosse castrada, né? Não, você está casada, tem que manter seu casamento, independente do que aconteça, tenta auxiliar, ore. Só orar resolvesse, né? Seria perfeito. Importante, gente. Que eu já escutei muito isso. Hora que vai dar certo. De várias amigas. É igual aquela piada, né? Daquele rapaz que quer ganhar na loteria, pede, até que Deus fala pra ele assim: compra pelo menos o bilhete, né? É mais ou menos isso. Você pode orar? Pode. Mas você tem que ter ação. Tem que fazer a sua parte. Deus só vai te ajudar se você também fazer. Se você prejudica o próximo. Eu quero um emprego melhor que ganhe tanto. Tá, o que você fez para poder ter isso, né? E assim vai. Obrigada, Alessandra. Bravo, né? Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Foi um podcast muito instrutivo e sensacional. O tema é pesado, mas realmente ela conseguiu trazer aí de uma forma leve o assunto. Veja se você não está sofrendo uma dessas violências, porque não deixe chegar no última instância, né, de você sofrer violência física aí. Obrigada. Imagina. Beijo, Eva.